Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui, mais uma noite de sexta-feira, para trazer uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro, que todas as sextas-feiras, às 19 horas, traz uma palestra nesse canal do YouTube sobre temas diversos da doutrina espírita, temas do cotidiano, sob a visão da doutrina espírita, com o intuito de levar esclarecimento, conhecimento, reflexão e principalmente motivar o estudo por todas as pessoas que assistem. Meu nome é Felipe Mendes, sou colaborador dessa casa e hoje nós vamos trazer uma palestra cujo título parece ser um pouco técnico, né? Propriedades do perispírito. Mas, como todos poderão ver, é um tema que está muito presente no nosso cotidiano, na atividade mediúnica, né? No trabalho mediúnico nos centros espíritas. E na medida que a gente for explorando esse tema, vai ficar mais claro como vários fenômenos que nós conhecemos, o que acontece no dia a dia, eles estão relacionados a uma propriedade, a uma capacidade do perispírito. Antes da gente começar, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus por alguns segundos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, assistindo essa palestra, reunidos em pensamento, e que Ele possa continuar nos iluminando, nos protegendo, nos trazendo a saúde, a força, a coragem para enfrentarmos esse momento especial, esse início da transição planetária, e que a gente tenha muita fé e possa utilizar o conhecimento que nós temos adquirido junto com a nossa fé para suportarmos as dificuldades desse momento e termos a certeza de que todos nós chegaremos a um momento de vida muito melhor. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, meus amigos, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, né? Existe muito material sobre o perispírito em diversas palestras, publicações disponíveis na internet. E aí, ao invés de trazermos aquela conceituação tradicional, as diferentes nomenclaturas do perispírito, como o perispírito ele é conceituado nas diferentes obras, na literatura de Allan Kardec, nós vamos fazer esse mesmo estudo a partir das suas propriedades, né? Vamos mostrar quais são as propriedades do perispírito e aí conseguir entender, então, como é que ele funciona, o que ele é e qual é a utilidade que fazemos dele. Para começar, não podia ser diferente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o perispírito, né? Ainda hoje, muitas pessoas não sabem o que é o perispírito. E acho que essa ilustração, ela talvez seja uma das mais didáticas, né? Mais de simples compreensão para a gente saber o que é o perispírito. Bom, como a grande maioria da literatura nos mostra, né? Nós temos 3 componentes principais, né? O espírito, que é a centelha divina, que é a criação de Deus, né? Que é o foco da nossa individualidade, da nossa inteligência, né? E que ele não tem uma forma definida, pelo menos para nós. Os espíritos nos revelam que para eles, que já têm um conhecimento um pouco mais avançado, esse espírito tem sim forma, mas para nós ainda é uma forma diáfana, né? Uma forma indefinida, né? É a tal da centelha, né? Uma luz, um vapor, né? Mas é o centro da nossa individualidade. Como esse espírito ele precisa se locomover, ele precisa vivenciar, ele precisa experimentar determinados ambientes, no entorno dele há uma estrutura espiritual que é o perispírito, né? Peri de entorno, né? De entorno do espírito. Tal como a gente aprendeu lá na escola, que existe um elemento, por exemplo, nas frutas, chamado perisperma, né? O perisperma é o entorno da semente ou do germe, né?
É aquela parte interna da fruta que faz a proteção, a cobertura da semente do germe, que é a parte, digamos, principal da criação da fruta, né? Da onde ela se origina, né? E da onde vai continuar havendo a produção de novas frutas, né? Onde vão se originar novos frutos. Então, essa camada que envolve o espírito é o perispírito, e como a gente vai ver hoje, então, ele tem uma série de propriedades, uma série de capacidades. E em volta do perispírito, o corpo físico, que é esse que a gente conhece, que a gente utiliza, que a gente vê na frente do espelho, e que funciona como uma casca, né? Funciona como a nossa proteção, que é adaptada de acordo com o planeta que nós estamos vivendo. Uma coisa importante para a gente esclarecer para essa palestra de hoje. Nós vamos usar o conceito de perispírito, né, para todos os corpos que estão ali entrelaçados a eles. Eu quero recomendar a vocês assistirem a palestra da nossa amiga Rose, que é As 7 Dimensões do Ser, os Corpos Sutis, em que ela vem apresentando cada um dos corpos que compõem o nosso todo. O corpo mental, o corpo búdico, o corpo astral, né, o espiritual, que é o próprio perispírito, enfim. 7 corpos que foram estudados, que são trazidos pela doutrina espiritualista, né, pela aquela medicina, aquele conhecimento milenar, e que tem também uma relação muito direta com a doutrina espírita. Alguns são citados, inclusive, em diversas obras. Mas para essa palestra aqui, a gente vai usar essa separação básica: espírito, perispírito e corpo físico, né? Com toda a segurança de que, como esses corpos estão muito entrelaçados, estão completamente unidos, né? Sabendo que alguns deles têm uma determinada característica ou uma determinada função, aqui nós vamos atribuir, vamos reunir tudo isso no perispírito, tá bom? Então vamos em frente. Bom, a gente poderia aqui trazer uma série de propriedades que estão na literatura espalhadas, outras reunidas, né? A gente vai falar de várias delas, mas é importante que vocês saibam que existem várias. E por isso eu quero recomendar para vocês o livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann. É um livrinho que eu tenho aqui, por isso que eu estou olhando, né? Ele é um livro grosso, né, que reúne uma série de informações sobre esse corpo espiritual e que vem trazendo também essas propriedades. Tá? Então, quem quiser fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, vale a pena visitar o livro do Zalmino. Muito bem. Vamos começar, então, a fazer esse passeio pelas propriedades. E como não podia ser diferente, a gente vai começar pela unicidade, que está muito ligado à perenidade. Muito bem, unicidade. Cada pessoa traz no perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. E não há 2 perispíritos iguais. A alma sempre conserva a sua individualidade. Então, o conceito de unicidade vem nos explicar o seguinte: o perispírito ele é único. Ele vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada evolutiva, desde a criação, lá como centelha divina, né? E na medida que a gente incorporou ou nasceu ou encarnou em um determinado planeta, né, que não sabemos qual é, pode ter sido a Terra ou não, e em todas as reencarnações que nós vamos passando, esse corpo nos acompanha. Então, no momento do nosso desencarne, no momento da nossa morte, que saímos da carne física, do corpo físico, o perispírito vai nos acompanhar no retorno à pátria espiritual, vai nos acompanhar onde for, onde quer que nós acordemos depois do desencarne, seja numa colônia espiritual, seja num posto de socorro, seja numa região umbralina, seja num ambiente iluminado superior, não importa, o perispírito estará sempre conosco. Tá? E é nele que vão sendo feitos todos os registros dessas nossas passagens, né?
todo o aprendizado que a gente tem, todos os erros que a gente cometeu, todas as marcas que a gente vai levando, as marcas mais significativas do corpo físico, todos os acertos, todos os equívocos. É como se ele funcionasse ali como uma memória viva, né, de todas as passagens que o espírito teve e que vão, obviamente, ajudar esse espírito no planejamento das próximas aquisições que ele precisará ter, né? Ele vai revisitar essa memória espiritual, moral, né, psíquica, que está incrustida nele e vai identificar o que ele precisa melhorar na sua próxima encarnação. Quais serão as metas que ele precisará alcançar na sua próxima jornada no planeta Terra ou em outro planeta. Ligado à unicidade está a perenidade, né? Ou seja, é um corpo indestrutível, é um corpo permanente. E aí diz o texto, o corpo fluídico, esse corpo fluídico, é anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, e o admirável instrumento para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Então isso é importantíssimo porque se a gente compreende que ele é um corpo espiritual permanente, todas as funções que nós veremos a seguir, né, serão aplicáveis independente do espaço onde estivermos. E também todos os registros de nossas vidas que foram feitos estarão sempre conosco, com a possibilidade de serem acessados. Com isso a gente faz um link para aquele tema do esquecimento, né, o esquecimento do passado, quando a gente reencarna. Né, Deus entende que é melhor que a gente esqueça esse passado, porque muito provavelmente, como ainda somos espíritos ignorantes, tendentes ao egoísmo, à maldade, né, aos pensamentos negativos, às paixões, melhor que a gente esqueça os erros do passado que a gente cometeu, para que a gente possa começar de novo, para que a gente possa aprender novos valores. Mas eles estão lá registrados. E de alguma maneira são possíveis de ser acessados quando necessários. Né? A gente não deve acessá-los por brincadeira, por curiosidade, eu quero saber quem eu fui, o que eu fiz. Não. É importante que a gente acesse em havendo uma necessidade muito específica. Ou esse conhecimento vai aflorar em nós por auxílio da espiritualidade para que a gente possa entender alguma situação, algum problema que estamos passando, né? E possa ampliar o nosso conhecimento a fim de tomar decisões acertadas. Vamos em frente, então? O próxima propriedade, e aí eu juntei aqui os conceitos de densidade e de ponderabilidade. Muito bem. O perispírito, ele é uma matéria, mas ele é uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada. E para nós, teoricamente, não tem peso, né? Já que nós estamos aqui num planeta tridimensional, né, de matéria bruta, né? Para nós é muito difícil ainda compreender a matéria quintessenciada. Claro que a ciência já consegue enxergar isso, né, no universo, mas ainda não é uma coisa de fácil compreensão, principalmente porque ela não é palpável. Né? Mas, enquanto matéria quintessenciada, né, numa visão quadridimensional, ela tem sim o seu peso específico. E esse peso ele é ditado pela moralidade do espírito. Né? O escola que esse espírito tem, o crescimento moral que ele adquire, vai tornando esse espírito cada vez mais diáfano, né? Com uma densidade, com uma materialidade cada vez menor. Os espíritos inferiores têm perispíritos mais densos, né? Perispíritos que são mais próximos daquilo que conhecemos como matéria, né? Porque carregam junto de si essa espécie de peso, né? Relacionado ao seu comportamento moral, a sua energia espiritual, que é de baixa vibração, e na medida que esses espíritos vão galgando novos espaços, conhecimentos, vão crescendo e evoluindo,
vão se tornando mais leves nesse peso, nessa vibração espiritual. Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, não é muito diferente do que acontece na nossa realidade, né? Quando a gente está muito preocupado, quando está tenso, quando está passando por um momento difícil, né? Como a nossa mente ela fica pesada, a gente costuma dizer que tem um peso sobre as costas, né? De preocupação, de responsabilidade. Os nossos músculos eles ficam rígidos, eles ficam tensos, parece que a gente realmente está mais pesado. E quando a gente consegue ter uma vida mais prazerosa, mais tranquila, né, sintonizada com a paz, com a harmonia, com o amor, com a natureza, a gente se sente mais leve, mais feliz, mais tranquilo, né? Então não é tão difícil se imaginar essas diferenças no campo espiritual. E aí, vocês imaginem só a imagem que eu coloquei aqui, a figura de Jesus encarnado na sua passagem pela Terra. Vocês imaginem só um espírito crístico, né, de uma esfera elevadíssima, de uma iluminação elevadíssima, né, de uma pureza, de um amor elevadíssimo. Né? Como foi o seu processo de materialização a ponto que ele pudesse encarnar na Terra para viver um período entre nós. Então vocês imaginem um espírito extremamente elevado, extremamente diáfano, né? Extremamente, talvez com nenhuma densidade, com nenhum peso, com amor puro. Ele teve que ir se transformando e se adaptando para chegar aqui na matéria mais densa que existe, que é do planeta Terra, né? Talvez existam outros planetas com matérias iguais ou mais densas até que o nosso, mas estamos aqui num planeta de uma matéria extremamente densa, então ele teve que fazer um processo de adaptação. Por aí só, sem a gente, né, investigar a vida dele, que a gente conhece muito bem, né, só nesse sentido a gente já começa a perceber o sacrifício de amor que ele fez para estar junto de nós. Né? A gente pode ter uma ideia, nunca vai conseguir imaginar esse sacrifício com precisão, né? Mas acho que dá para a gente ter um pouquinho da dimensão desse sacrifício, né? E valorizar ainda mais esse esforço de amor que ele fez para estar conosco e para nos passar os principais ensinamentos relacionados ao amor e ao comportamento que devemos ter enquanto filhos de Deus. Vamos aqui então passar à próxima propriedade, que é a visibilidade, né? Essa muito conhecida no meio espiritual, né? Na doutrina espírita, que é a capacidade do espírito ele ser percebido por outras pessoas. E aí, se a gente fosse ser preciso tecnicamente, a gente não mais ia falar assim, eu vi um espírito, né? Porque na verdade a gente vê o perispírito. E tem um perispírito aqui. Eu vi um perispírito no centro. Tem um perispírito me rondando, me assustando, né? Não é uma linguagem que a gente está habituado, mas é a linguagem correta, porque o que a gente vê é a forma perispiritual. E a forma perispiritual é o corpo perispiritual é o corpo que vai moldar o corpo físico. E é por isso que o espírito, quando ele se apresenta para nós, ele se apresenta de uma forma humana, né? Imagine só se ele fosse se apresentar, naquela essência dele, como uma forma diáfana, né? Como uma nuvem, como um vapor, que é o que nós temos capacidade de perceber. A gente não ia entender nada, não ia saber o que é, né? Então, para facilitar a nossa compreensão, né, e já que o perispírito ele é perene, ele acompanha o espírito todo tempo, ele se apresenta naquele formato, né, de uma pessoa humana, que nos facilita a identificação, nos facilita o reconhecimento, eventualmente, daquele espírito, né? E para muita gente vai assustar porque é uma pessoa que está ali, às vezes até com uma forma, né, de apresentação que não é muito agradável, que é um pouco assustadora e que a gente vai ver daqui a pouco que propriedade é essa
que torna o espírito essa forma desagradável. Muito bem, uma coisa importante para a gente dizer. Todos nós temos mediunidade, como diz a doutrina espírita, como explicou Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Alguns com uma capacidade mais desenvolvida, outros menos desenvolvida. Então, alguns de nós têm a capacidade de ver esses espíritos, né? É um exercício da mediunidade chamada de vidência. Mas o que é interessante, primeiro, é que normalmente a pessoa que tem vidência, ela não vê o que ela quer, ela não escolhe o que ela quer ver, mas ela vê aquilo que lhe é mostrado, né? Muitas vezes ela vê coisas boas, vê espíritos de luz, que como são espíritos mais evoluídos, eles têm a capacidade, né, e a autonomia de se apresentarem, de se mostrarem, ou os videntes, ele vêem espíritos não tão evoluídos, espíritos mais ignorantes, espíritos sofredores, espíritos em condições bastante degradadas, né, difíceis. E nesses casos, não são esses espíritos que estão se mostrando, mas a espiritualidade está permitindo que aquela pessoa que tem a vidência veja esses espíritos, porque no grau evolutivo que eles estão, eles não são capazes de se mostrar. Puxa vida, mas para que eu vejo aquilo, né? Para que eu vejo essa situação tão ruim, tão difícil, às vezes assustadora? De alguma maneira, aquilo foi necessário, né? No mínimo, é um conhecimento novo, é uma experiência nova, é um reconhecimento de um estado que aquele espírito pode chegar em função das suas atitudes e dos seus pensamentos, né? Mas existem inúmeras utilidades para essa demonstração. Uma delas é que, além de você ter conhecimento daquela situação, você possa lhe fazer uma caridade. Mas como eu vou fazer uma caridade se ele está desencarnado e eu estou encarnado? Ofereça uma prece por ele, né? Peça a Deus que possa lhe dar as luzes e lhe ajudar a sair daquela situação. E possa trazer um anjo de guarda, os espíritos amigos, para ajudarem aquele espírito a sair daquela condição. Muito bem. Muito próximo. Sim, antes de eu passar para a próxima propriedade, eu quero dizer que sobre o tema vidência, também tem muita informação na literatura e, é claro, a recomendação é que a gente comece pelos livros dos médiuns, que vem trazendo as diferentes capacidades mediúnicas que nós, espíritos encarnados, temos, e há um capítulo específico sobre os médiuns videntes. Então, quem quiser avançar nesse estudo, por favor, busque mais informações a partir do Livro dos Espíritos. Muito ligado à densidade, né, à ponderabilidade e mesmo à visibilidade, está a capacidade de penetrabilidade. Essa capacidade que é muito explorada também nos filmes, né, nas novelas, nos seriados, né, que a gente vê os espíritos atravessando porta, atravessando parede, entrando no trem, no carro, etc, etc. Né? Por que isso acontece? Já começamos a falar sobre isso, né? O espírito e o perispírito, eles têm uma matéria quintessenciada, que está num outro grau de vibração, né? E é muito mais porosa, muito mais diáfana, né? E essa capacidade, então, permite que eles atravessem uma matéria mais física, uma matéria mais rígida, mais dura, né? E podem, então, se locomover sem nenhum impedimento. Nós, no Lar Irmã Zarabatana, estamos estudando às quartas-feiras o livro Violetas na Janela, e Patrícia nos mostra, né, essa capacidade de atravessar determinados corpos. É interessante que lá ela mostrou que após o seu desencarne, mesmo estando numa condição bastante tranquila, ela já tinha conhecimento espírita, vinha de uma família espírita, ainda assim passou por um processo de aprendizado que incluiu esse processo de penetrabilidade. Nas primeiras tentativas que ela fez de atravessar determinadas estruturas lá
da colônia espiritual, ela tentou atravessar uma porta e ela disse que bateu com a cabeça naquela porta. Né? Mesmo para ela, ainda havia uma dificuldade de penetrabilidade. E ela praticou aquilo, e com o tempo ela conseguiu atravessar esses corpos. Né? Por quê? Porque ela vinha ainda com uma carga, né, vibratória do seu recém-desencarne, da sua passagem aqui pela Terra, e precisava se adaptar àquela nova vibração da colônia espiritual, que é uma vibração mais sutil. Então ela teve que passar por esse treinamento, né? Tanto treinamento de penetrabilidade, como também pelo treinamento de volitação, que é essa capacidade dos espíritos se transportarem não mais sobre os seus pés, né, andando, mas essa capacidade de voar entre um determinado espaço e outro. Vamos em frente. A capacidade de luminosidade, né, que, de novo, está muito relacionada ao grau de evolução do espírito. Né? Essa intensidade que ele traz de luz menor ou maior está diretamente associado à sua evolução moral. De novo, se a gente pudesse fazer uma analogia, as pessoas que estão aqui encarnadas entre nós e que são pessoas de muita vida, né, de muita alegria, que espalham amor, que contagiam, normalmente a gente diz que aquelas são pessoas o quê? Iluminadas, né? São pessoas que transbordam energia, que transbordam claridade, que nos contagiam onde chegam. E aquelas pessoas que estão passando por um momento duro na sua vida, que estão passando por uma doença grave, né, por uma dificuldade, por uma depressão, né, são pessoas que normalmente estão mais fechadas, estão mais contidas, retraídas, né, e a gente percebe que elas estão mais apagadas, né, elas não conseguem irradiar a luminosidade. Né. E assim é com os espíritos. Nós, quando estamos no caminho do amor, da bondade, da caridade, né, estamos conseguindo galgar novos degraus nessa ascensão evolutiva espiritual e moral, vamos produzindo cada vez mais luminosidade dentro de nós. Vamos irradiando esse amor de Cristo, de Deus, que está dentro de nós, para fora. Né? E os espíritos se apresentam, que estão nesse patamar, se apresentam dessa maneira. Ao contrário, os espíritos ignorantes, sofredores, menos evoluídos, né, estão ainda com uma característica de pouca ou nenhuma luminosidade, já que os seus pensamentos e as suas atitudes estão tomados por negatividade, né, por sentimentos ruins, por desejos egoístas, de ódios, de vingança e etc, etc. E eles são, inclusive, apresentados nos filmes, na literatura, nos desenhos, como seres escuros, acinzentados, né? Bastante apagados. Aqui cabe 2 comentários adicionais. O primeiro deles é que nas suas obras, né, as obras todas de André Luiz, eu vou citar algumas delas aqui, são magníficas para a gente estudar. Né? Estudar mediunidade, estudar o perispírito, estudar situações de vida e consequências, lei de ação e reação, são magníficas. E vale a pena estudá-las e não lê-las. Começa a ler, estuda aquele tema que André Luiz colocou, reflete sobre um determinado termo novo, né? Vai na literatura correlata, de auxílio, estuda aquele tema, volta para a leitura, continua. Né? Não é um livro para a gente simplesmente passar por ele como se fosse um livro de história qualquer. Né? É um livro de estudo. E nas obras de André Luiz, talvez na maioria delas, se não em todas, ele vem nos contar das suas experiências como parte de equipes socorristas diferentes nos planos umbralinos. E nessas diferentes histórias, ele nos conta que, ao chegar nesses ambientes, teve que adaptar ali
né, a sua vibração perispiritual para aquele ambiente, né? Porque também são ambientes mais densos do que a colônia espiritual nosso lar, né? E o perispírito dos socorristas precisa se adaptar àquela nova vibração. Se adaptar não só para que possa ali estar, né, mas principalmente para que ele possa prestar o devido socorro, para que ele possa se fazer visível àquelas entidades, aqueles espíritos sofredores que lá estão e que não têm capacidade de enxergar qualquer espírito. Precisaram ajustar a sua luminosidade, diminuir a sua luminosidade para não ofuscar aqueles espíritos que estão vivendo num mundo escuro, sombrio, né, bastante tenebroso, né, que foram para lá atraídos em função das suas próprias escolhas, né, e que uma luz muito ofuscante poderia, né, atrapalhar aquele atendimento, socorro que estava sendo dado. Então, nessas passagens, a gente já consegue enxergar essa propriedade do perispírito que precisa fazer esse tipo de adaptação. Outra passagem lindíssima é a passagem de Saulo, né, que depois de uma vida de perseguições, né, aos cristãos, faz aquela sua jornada de descoberta, de início de descoberta, né, para Damasco. E durante essa jornada, Jesus lhe aparece. E o texto conta que no momento que Jesus aparece para Saulo, trazendo algumas mensagens, perguntando: Saulo, por que tu me persegues? Né? Saulo, ele fica cego. Tamanha a luminosidade do Mestre na sua aparição para Saulo. Então, de novo, reforçando que esses espíritos evoluídos, que os espíritos crísticos têm uma luminosidade, irradiam uma energia tão intensa, né, que para nós, ainda espíritos ignorantes, é capaz de até de nos cegar. Vamos em frente. Um outro tema, ou outra propriedade do perispírito, é a tangibilidade, que é a propriedade que permite ao perispírito, com o suporte ectoplasmático que lhe dá a expressão física, tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte. São os conhecidos fenômenos de materialização. Então vamos lá. O perispírito, ele tem a capacidade de se apresentar de uma maneira mais material, de uma maneira tangível, de uma maneira tocável, né, com a ajuda de uma substância fluídica que está presente nos médios encarnados. Então, em determinadas casas espíritas, em determinadas sessões espíritas, que são bastante raras, bastante específicas, né, os espíritos que ali se apresentam vão se utilizar de um fluido que é emanado por nós encarnados, que é o ectoplasma, e vão, através dele, se materializar, né? Chico Xavier teve a oportunidade de participar de uma série de experiências dessas, né, de estudos e de trabalhos mediúnicos com vários outros médios que tinham a capacidade de exteriorizar esse ectoplasma, né? E aqui na imagem, o ectoplasma aqui sendo expelido normalmente pelos orifícios da boca, do nariz, do ouvido do médium, né? É uma substância fluídica, também diáfana, bastante sutil, que alguns autores dizem que é uma substância com um aspecto leitoso, né? E que nós apresentamos ela com maior capacidade ou menor capacidade, né? São poucos os médios que já conseguem exteriorizá-la com bastante intensidade. E essa substância que vai, então,
servir de molde, né, para que o perispírito se apresente de forma material. A gente vê aqui, né, um espírito que me parece feminino, aqui o ectoplasma moldando a sua veste, né, e o seu corpo espiritual, a ponto de que é possível tocá-lo. Isso é muito interessante, né? É bastante raro de acontecer, né? E é um trabalho que é feito com muito cuidado. Uma vez o Dr. Paulo César Frutuoso, dando uma palestra aqui na Tijuca, ele que é um estudioso desse tema e acompanha essas sessões de materialização lá no Lar Frei Luiz, de Jacarepaguá, ele numa palestra eu fiz a seguinte pergunta. Ele falava da materialização e falava de todo o aprendizado que ele havia obtido acompanhando essas sessões de materialização e como elas também são úteis ao tratamento de determinadas situações psíquicas ou de doenças graves. E aí eu perguntava a ele por que então a materialização, enquanto uma terapêutica, né, ela não era muito mais disseminada nas casas espíritas, né? Não era comum a gente conhecer, acompanhar e se utilizar de sessões de materialização para esses fins terapêuticos. E a resposta que o Dr. Paulo César Frutuoso me deu foi de que, para que essa sessão de materialização ocorra, primeiro, é preciso uma preparação dos médiuns e da própria casa espírita muito exigente, muito disciplinada, né? E que qualquer pensamentozinho que fuja, qualquer interferência que haja, leva o trabalho todo por água abaixo, né? Então o médium precisa estar muito pronto, está muito dono de si, está muito confiante, está muito cheio de boas intenções e de boas energias para doar, para que o fenômeno possa acontecer. E do lado espiritual, o Dr. Paulo César dizia que tamanha é a potência energética que se manipula nessas sessões que não é possível fazê-la assim de maneira corriqueira, em qualquer lugar, com muitas repetições, né? Claro que talvez para a espiritualidade seja assim possível, mas haver essa combinação, né, do potencial energético com as exigências que nos são feitas de preparação, por isso elas são utilizadas ainda em poucas casas e poucos espaços. Bom, como eu disse, eu ia falar bastante das obras de André Luiz, e lá em Missionários da Luz há um comentário do instrutor sobre os processos de materialização, em que ele comenta assim, o ectoplasma, né, essa substância que é utilizada para esse processo, ele chama ela de força nervosa, não é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. E aí, tal como o Dr. Paulo César Frutuoso comentou, o instrutor aqui de Missionários da Luz fecha o texto com a seguinte frase: este domínio, né, do ectoplasma, do uso do ectoplasma, exige santificação. Exige que estejamos santificados, estejamos com uma vontade tão pura, honesta, sincera, correta, né? E com um amor tão grande dentro de nós para fazer esse trabalho, para que ele possa acontecer. Então não adianta a gente achar que estamos completamente preparados, né? Ainda somos espíritos e médiuns que tropeçam, que têm seus erros, que têm suas dificuldades, que também cometem equívocos, né? Então, são alguns casos, alguns lugares, alguns membros que são ali selecionados para fazer esse tipo de trabalho de materialização. Vamos em frente, então?
passando para uma outra propriedade do perispírito, que também é muito conhecida, né? Que faz parte do nosso dia a dia e que a gente também, de novo, vê na literatura e também na nossa vivência na prática espírita, que é a plasticidade. O que é a plasticidade? É essa capacidade do perispírito dele se moldar, né? Dele se adaptar e se apresentar em determinadas condições, em determinadas aparências, né? A gente já viu, né, a capacidade de ajustar a sua luminosidade, mas além dessa, também há a capacidade de adaptar a sua aparência. Aonde a gente vê muito isso acontecer? Por exemplo, nos trabalhos nas casas espíritas. Quando um espírito ele se apresenta como um preto velho, como um índio, como um malandro, como um padre, né? Com qualquer tipo de apresentação de uma determinada corrente, de determinado grupamento de espíritos, né? Ou sob a corrente de um determinado grupamento de espíritos, ele adapta o seu perispírito para se apresentar daquela maneira. Esses espíritos um pouco mais iluminados, né, os espíritos mais evoluídos, eles têm a autonomia de se apresentar conforme a necessidade. Então ele pode se apresentar ali como um preto velho, aqui como um índio, aqui como uma pessoa normal, né, como um instrutor, como um anjo de guarda, etc, etc. Né? Ele vai se ajustar conforme a necessidade, conforme o trabalho que está sendo desenvolvido naquela casa espírita, conforme a orientação para que ele se apresente a uma determinada pessoa daquele jeito, porque vai ser a forma mais fácil de entendimento, muitas vezes de aceitação. Então, essa capacidade ocorre dentro daqueles espíritos que já evoluíram a ponto de poder utilizá-la. De novo, os espíritos mais ignorantes, menos evoluídos, não têm capacidade de moldar o seu perispírito. E dentro desse tema da plasticidade, vamos abordar então duas questões que talvez não sejam muito conhecidas, né? São casos bem específicos de ideoplastia do perispírito, né? Mas que também estão na literatura de André Luiz, que quando a gente lê ali pela primeira vez, há uma certa dificuldade de compreensão. Mas há literaturas outras que nos ajudam, então, a avançar um pouquinho mais nesse entendimento. Vejamos quais são. A primeira delas é a chamada ovoidização. Vamos lá. O que é a ovoidização? Ovoidização é a formação de um ovoide, né? De um espírito no formato de ovo. Vejamos o que diz o Dicionário de Filosofia Espírita. Ovoide é uma formação atípica do perispírito causada por um forte monodeísmo. Monodeísmo é uma ideia única. Monodeísmo de espíritos que se mantêm em ideias fixas, alienando-se dos mais simples cuidados de integridade pessoal. Há um definhamento do corpo espiritual com a sua miniaturização. Né? Ele se faz em miniatura. Então vamos lá. O que é ovoidização? Um determinado espírito, né, em função dos seus pensamentos, em função das suas intenções, tão negativas, tão baixas, né? Por exemplo, um ódio brutal, um desejo de vingança extremamente forte. Ele carrega dentro de si aquela ideia fixa, aquele desejo de cometer o mal a alguém. E ele não pensa em mais nada. E ele não vive em função de mais nada. Ele só busca aquilo. E aquilo vai lhe transformando mentalmente.
aquilo vai impregnando o seu corpo espiritual, vai impregnando o seu corpo mental, a ponto que esses corpos eles vão se definhando e o seu perispírito ele vai se retraindo cada vez mais. Lembra que a gente falou do peso? Né? Toda essa negatividade vai fazendo o seu corpo espiritual se retraindo, né? E ele vai se fechando naquela ideia, ele vai se concentrando naquela ideia, a ponto que o seu perispírito perde essa forma humana e se fecha numa forma de um ovo. E aí ocorre a tal da ovoidização, né? O perispírito ele agora está num formato ovoide, totalmente concentrado naquela ideia fixa negativa. Totalmente concentrado naquele seu sentimento de ódio, de horror, de egoísmo, seja lá o que for, né? Então, isso demonstra como o nosso pensamento e a nossa vibração ela é capaz de transformar o nosso corpo espiritual. Vamos lá em André Luiz de novo? Livro Libertação, que nós tínhamos acabado de começar a estudar nas sessões de quartas-feiras do Lar Irmã Zarabatana e cujo estudo foi interrompido, né, em função do fechamento da casa. André Luiz, lá em Libertação, diz assim, Lá em Libertação, ele mostra um exemplo de um caso de ovoidização, né? Aqui nessa cena tem um dos personagens da trama, uma mulher, né, que ela sofre de uma obsessão, de um processo obsessivo de manipulação de um grupo de espíritos. Então, a ilustração retrata que vários espíritos, aqui está André Luiz, o seu orientador, o outro espírito que acompanha André Luiz nessa jornada do livro Libertação, e vocês podem ver aqui por trás, há outros espíritos junto com esses dois, né, que estão ali trabalhando num processo obsessivo tamanho que aquela personagem ela está num estado de catalepsia, né, num estado de hipnose completa, totalmente fora de si, fora da área de cobertura, tamanho esse processo obsessivo. E além disso, eu tenho que mostrar aqui que a seta funciona. Ligado a ela, uma série de ovoides ligados aqui ao seu pensamento, né? Ligado aqui ao seu corpo mental, que estão colaborando para esse processo obsessivo. O que são esses ovoides aqui, então? São espíritos, tal como esse, tal como esse, tal como esse, só que estão retraídos, né, numa ideia fixa, numa ligação fixa negativa com essa personagem, nesse processo, então, de ovoidização. Então, a ovoidização ela é a consequência inevitável na queda do monodeísmo, pois só um desejo lhe prende a atenção, criando uma verdadeira couraça fluídica que o ser constrói para si. Nela, ele se fecha para o mundo para o mundo exterior. A outra propriedade, muito ligada à ideoplastia, e que também é pouco conhecida, é a chamada degradação ou zoantropia. Tá? Zoantropia é uma degradação animalizada, né? Zoantropia vem do latim zoo, de animal, e antropos, homem, que é o fenômeno em que os espíritos desencarnados em processo de degradação assumem formas animalizadas ou zoantrópicas diversas, demonstrando sua degradação tanto moral quanto espiritual. E essa zoantropia ela é processada através de uma indução hipnótica em que o desencarnado, inferiorizado em suas culpas, ganha a forma animalesca. Muito bem, aonde vimos o caso de zoantropia? De novo, na obra de André Luiz, livro Libertação, em que ele, visitando uma região umbralina,
controlada por um espírito muito inteligente, né? Ele controla um grupamento enorme de espíritos que estão naquela região umbralina, né? E André Luiz relata a cena, cadê minha seta? Está aqui. A cena de um julgamento, né? E naquele julgamento ele vai fazer o julgamento de uma mulher que cometeu graves equívocos na sua última jornada e que está também totalmente submersa naquele problema. E, por uma indução mental, por uma indução hipnótica, e se utilizando dessa culpa, dessa energia negativa que aquela pessoa gerou dentro dela, aquele julgador ele vai manipulando o pensamento daquela personagem e vai lhe transformando na figura de um lobo. Então, há ali um processo de hipnose, né, em que determinados espíritos pervertidos no crime, mas bastante inteligentes, né, conseguem se utilizar de um passado de débitos, né, de acompliciamento no mal, e usam esse processo hipnótico para manipular espíritos outros inferiores. E num processo de uma fascinação psicológica, vai manipulando o pensamento da pessoa, que vai então transformando a sua organização perispiritual numa organização, num formato animalizado. Lá em Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele também comenta esse processo de zoantropia, também chamado licantropia, né? Em que ele comenta exatamente esse pedaço. Comprometidos com o passado, através de débitos e do nosso acompliciamento no mal, com entidades inferiorizadas, poderemos ter a nossa vontade submetida ao império hipnotizante dessas entidades pervertidas no crime. Bom, vamos falar um pouquinho da expansibilidade, né? Que é a capacidade do perispírito se expandir, que é essa capacidade dele transbordar as suas energias para além do corpo físico, né? Apesar dele ser indivisível, o seu grau de percepção, né, e o seu grau de irradiação, ele pode ir além das limitações do corpo físico. A gente pode ver isso, por exemplo, no próprio trabalho mediúnico, que além dessa comunicação mental entre o espírito do médium e o espírito comunicante, há também ali um toque, né, ou uma integração dos perispíritos. E essa integração, a formação dessa comunicação fluídica, também colabora para que o médium capte todas as manifestações, os sentimentos, as dores que aquele espírito comunicante está querendo transmitir. Uma outra capacidade relacionada à expansibilidade é aquele desdobramento que a gente tanto ouve falar que ocorre durante o sono, né? Onde o nosso perispírito vai se deslocar, vai se expandir do corpo físico, né? Mantém-se ligado pelo cordão de prata ao corpo físico, né? E vai vivenciar determinadas histórias, momentos, experiências num plano espiritual, né? E a gente acorda de manhã e se lembra de ter feito isso, de ter feito aquilo, né? Outras pessoas lembram, outras pessoas mais, outras pessoas menos, mas é ali o retrato dessa vivência espiritual que aconteceu durante o sono físico. Uma outra possibilidade que está relacionada à expansibilidade, né, e que a literatura chama de bicorporeidade, ou seja, dois corpos, é, por exemplo, o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, né, que estava na Espanha, pregando numa igreja católica, e que
Ao mesmo tempo, lá em Pádua, na Itália, o seu pai ele estava sendo levado a julgamento em função de um assassinato. E tamanha a sua evolução moral e espiritual que Santo Antônio de Pádua consegue, então, expandir o seu perispírito, né, de maneira que mantivesse ali pregando naquela missa na Espanha e aparecesse lá em Pádua para defender o seu pai naquele julgamento. Isso é muito difícil da gente imaginar, mas é uma demonstração histórica, né, de que há sim muita coisa que o nosso perispírito é capaz de fazer e que a gente ainda precisa descobrir. Mas para descobrir, vamos precisar ainda evoluir bastante moralmente. Muito bem, uma outra capacidade é a capacidade refletora, né? É uma capacidade refletora externa, mas também uma capacidade refletora interna. A nossa condição espiritual, psíquica, moral, emocional, ela se reflete para fora através da nossa aura, né? Que é a vibração que vem de dentro de nós, que se irradia para em torno de nós e que apresenta uma determinada coloração, uma determinada característica, mostrando o nosso estado. É como se fosse uma anamnese nossa, né? Como se fosse o nosso cartão de visita espiritual de como nós estamos, de como nós somos. E é através da aura que os espíritos conseguem, né, identificar a nossa situação. Mas essa capacidade refletora de radiação do perispírito, ela também acontece para dentro, na medida que as energias que a gente capta do ambiente, da natureza, as energias que a gente capta da espiritualidade, de um passe mediúnico, elas irradiam e se refletem para dentro do nosso corpo físico, através dos chakras, que são aqueles centros, né, de captação e de exteriorização de energias, elas então vão ser refletidas para dentro do nosso corpo. E tudo isso acontece ali dentro desse conjunto de corpos que aqui estamos chamando de perispírito. Muito bem, e por fim, a capacidade da sensibilidade magnética, que está muito ligada à capacidade refletora, que é a possibilidade do nosso perispírito, então, receber essas energias espirituais através, por exemplo, do passe. A combinação do magnetismo humano do médium com os fluidos espirituais da entidade comunicante e da casa espírita, elas se combinam e transformam o passe numa energia que é captada e assimilada através do nosso perispírito. Meus queridos, o nosso tempo está se esgotando. Eu tive que fazer uma corridinha aqui no final, né? Mas a gente quis dar essa passada, então, sobre essas diferentes propriedades do perispírito para mostrar o quanto a gente tem para aprender e o potencial de utilização que a gente pode fazer do nosso perispírito. Eu espero que tenha sido útil. Recomendo que vocês busquem mais informações nas literaturas que foram aqui citadas, no livro do Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito, né? Em outras palestras, obviamente, que estão disponíveis tanto no canal do Lar Irmã Zarabatana, como também no canal de outras casas espíritas, e nós ficamos à disposição para esclarecer alguma dúvida, para trazer novas palestras e outras informações. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço a espiritualidade pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco desse conhecimento. E vamos agora, então, às 8 horas da noite, nos reunir em prece pelos desencarnados, pelos doentes, pedindo à espiritualidade que possa continuar nos acompanhando e nos confortando nesse momento de transição planetária. Muito obrigado pela presença de vocês e uma boa noite.